Oi, crianças! Oi, famílias! No encontro da catequese de hoje, nós vamos conhecer a história de José do Egito, um dos 12 filhos de Jacó. E nós vamos perceber como Deus sempre esteve pertinho de José. A cada encontro, nós estamos conhecendo mais sobre a história da salvação. Bom dia, pessoal! Então, hoje nós temos muita coisa para falar. Hoje nós vamos continuar o encontro 4 e eu vou contar para vocês a história do José do Egito. Lá na página 29, se vocês observaram bem, a história do José do Egito é bem pequenininha, mas a história dele é muito maior e tem muitos outros fatos importantes. Então, nós vamos conhecer mais sobre a história dele hoje. Mas antes, quero mostrar para vocês, e vocês vão ver e escutar uma música. Cha 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 cha, gucci 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 cha cha cha, cha 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 cha, gucci 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 cha cha cha, away away, gucci 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 cha cha cha, away away, gucci 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 cha cha cha. Levanto as mãos para louvar, bato palmas para exaltar, amo a Deus de coração, a Ele a glória e adoração. Cha 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 cha, gucci 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 cha cha cha, cha 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 cha, gucci 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 cha cha cha, away away, gucci 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 cha cha cha, away away, gucci 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 cha cha cha, gucci gucci gucci, cuido do irmão, ele mora dentro do meu coração. Ele é meu amigo, amigo pra valer, pois na hora triste ele vem me socorrer. Semana passada, nós conhecemos Abraão, né? Que antes era chamado de Abrão, lembram? E Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. Vamos lembrar essa história? Abraão e a sua família. Abraão era amigo de Deus e andava com Deus. Deus amava muito Abraão e disse que ele teria um filho e uma família muito grande, tão grande como é o número de estrelas do céu. Mas Abraão e a sua esposa Sara já estavam bem velhinhos, não podiam ter filhos. Isso era impossível aos seus olhos. Mas Deus é fiel e sempre cumpre o que promete. Por isso, ele abençoou Sara e ela ficou grávida. Deus fez o que era impossível acontecer. Sara teve um lindo bebê chamado Isaac. Quem poderia imaginar uma velhinha como eu ser mamãe? Deus me fez muito feliz, disse Sara. Após o nascimento de Isaac, a família de Abraão só crescia, assim como Deus havia lhe prometido. E Abraão foi muito feliz com a sua linda e grande família durante muitos anos. Lembraram da história de Abraão? Aham. Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, prometeu a ele que ele teria uma nação, o povo, né, tão numeroso, tão grande, como é o número de estrelas do céu, que a gente não consegue nem contar, não é verdade? E aí, lembram lá, né, que Deus prometeu, né, teve o pecado original de Adão e Eva, e Adão e Eva desobedeceram a Deus, mas Deus não abandonou. Deus prometeu que enviaria o Salvador. E Deus começou a preparar o povo para a vinda do Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Jesus, isso aí, Jesus. Só que Jesus, ele veio em um momento da nossa história. E antes da vinda de Jesus, Deus foi preparando o povo para que Jesus viesse.
E os patriarcas veio Abraão, o pai de uma grande nação, patriarca também. Vamos conhecer os outros patriarcas? Essa aqui é a genealogia dos patriarcas. O que é genealogia? É a descendência, né? É uma história ali contando, ó, quem é os pais, os filhos. Então começou lá com Abraão e Sara, que tiveram um filho chamado Isaac. Isaac casou com Rebeca e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Vamos lá para Jacó. Jacó teve algumas mulheres. Ele teve 12 filhos homens. Do relacionamento dele com Raquel, nasceram 2 meninos. José, que é o que está marcado aqui, e Benjamim. Benjamim era o caçula, era o mais novo. Então vamos lá agora para a história de José. A família de José era muito grande. Ele tinha muitos irmãos, né? Ele tinha 11 irmãos. Ele tinha 10 irmãos mais velhos e um irmão mais novo. E esse irmão mais novo se chamava Benjamim. Seu pai era Jacó, né? E Raquel, e a mãe Raquel. Ele tinha, sabe quantos anos? Ele tinha 17 anos e ele cuidava do rebanho. Olha lá na imagem, ele cuidava do rebanho das ovelhas com os seus irmãos. Agora, vamos descobrir o nome dos irmãos de José. Vocês vão me ajudar. Vamos lá. Vocês conseguem aí na tela ver os nomes dos irmãos de José, certo? Na verdade, são os nomes dos 12 filhos de Jacó. E aí, quero ver se vocês conseguem achar esses nomes nesse caça-palavras aí. Podem procurar e ir marcando. Achei Ruben. Ah, então vai lá procurando, porque são 12, hein? Vão procurando. Encontrei. Levi. Isso, ó. Muito bem. Ó, ainda falta Benjamim e Naftali. Achei todos. Isso aí, já acharam. Muito bem, muito bom, pessoal. Jacó, pai de José, né? Fez para ele uma túnica colorida. E os irmãos dele ficaram com muita inveja. José era mesmo especial, ele começou a ter alguns sonhos estranhos. Olha lá, os irmãos ficaram com inveja. Oi? Ô tia, o que é uma túnica? O que é uma túnica? Essa roupa aqui, ó, que parece uma camisa muito grande, que vai até veste os braços. É como se fosse um blusão. Isso, como se fosse um blusão bem grande, só que ele vai até o pé. Os irmãos ficaram com inveja, tinham inveja de José. Não gostavam, assim, porque ele era o filho preferido de Jacó. Jacó fazia as preferências dele, fez uma túnica muito colorida, bonita para ele, eles ficaram com inveja. José era mesmo especial, ele começou a ter alguns sonhos estranhos com seus irmãos e até com seus pais. Depois de contar os sonhos, José teve os sonhos, ele começou a falar desses sonhos. Todos ficaram preocupados, até o seu pai ficou chateado. E os seus irmãos ficaram com muita raiva. Os sonhos de José tinham mostrado que ele seria o mais importante da sua família. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. No primeiro sonho, José e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. Na parte de baixo, vocês estão vendo aí trigo. Feixes é porque eles juntavam vários trigos e formavam um feixe. E aí, nesse sonho que José teve, ele e seus irmãos estavam amarrando esses trigos. E nisso, que olha só o que aconteceu.
o feixe de José se levantou ali no meio, ficou de pé, e os feixes de trigo que os irmãos estavam amarrando, eles se curvaram diante de José, do feixe de José. E aí ele teve um outro sonho também, não foi só esse, não. Ele teve um outro sonho. A lua e o sol e 11 estrelas se inclinavam para José. E aí, como se José ele fosse uma pessoa muito importante nesse sonho, que todos, até o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante de José. Então, Jacó não gostou do que José tinha sonhado. E os seus irmãos ficaram ainda mais bravos com ele. Os irmãos de José estavam num local chamado Sequém, cuidando do rebanho. Os irmãos de José estavam em Sequém, cuidando do rebanho. E Jacó... Oi? Sim. Tia, o pai dele gostou ou não gostou do sonho dele? Não gostou. Jacó não achou legal o sonho. Vamos ver o que aconteceu. Eu achei que... Porque ele tá feliz nessa fotinho. Mas aí eu vou contar para vocês. Vou contar para vocês o que acontece nessa foto. Olha lá. Tá. Então, os irmãos de José estavam cuidando do rebanho. E Jacó mandou que José fosse ver se estava tudo bem com eles. José obedeceu e foi procurá-los. Aqui, Jacó está pedindo para José ir lá encontrar os irmãos cuidando do rebanho. Aí José foi. De longe, ele foi visto pelos irmãos. Aí sabe o que os irmãos falavam? Falou assim, lá veio o sonhador. Eles pensaram em matar José. Mas depois mudaram de ideia. Eles estavam com tanta raiva, tão chateados, que eles resolveram, que eles queriam até matar José. Mas depois eles mudaram de ideia. E olha só o que eles fizeram. José chegou lá com os irmãos, encontrou os irmãos no rebanho. E os irmãos tiraram a túnica de José. José estava com aquela túnica colorida, né, que tinha ganhado do pai dele. Tiraram a túnica dele e depois jogaram ele num buraco. E aí, jogaram num buraco. Aí depois eles tiveram a ideia de vender José para os mercadores, porque na época tinha-se a prática de escravizar pessoas. E aí eles falaram assim, vamos vender José como escravo. Aí eles venderam. Nisso, que olha só o que aconteceu. José foi levado para o Egito como escravo. E Jacó, quando viu a túnica, né, que os irmãos pegaram a túnica, rasgaram e falaram para o pai que José tinha sido atacado por animais e tinha morrido. E aí Jacó... Que mentiroso! Pois é. Jacó viu a túnica suja de sangue, porque eles pegaram e colocaram sangue de animal na túnica. Nossa, credo! Olha só o que eles armaram. Tudo só por uma mentira de... Nossa. Credo, cara. E aí... Primeiro queria matar, levaram para escravizar, agora mentiram. Mas sabe, Deus sempre esteve junto com José. E aí José foi para o Egito. No Egito, José foi vendido, enfim, ele foi vendido para um mercador, enfim, né, o Potifar, e ele foi morar na casa dele, né? O Potifar, ele era casado com uma mulher, e essa mulher, ela gostou muito de José, e ela queria ficar com José. Só que José não queria ficar com ela. Por quê? Essa mulher era casada, e ela queria trair o marido com o José. Olha só, e José não queria. Aí, sabe o que aconteceu? Essa mulher inventou, ela ficou com tanta raiva de José, e aí ela inventou que tinha traído, e José tinha ficado com ela, e tinha traído o marido. E aí, o Potifar, que era o marido dessa mulher, acreditou na esposa e José foi preso. Depois, Deus estava sempre com José. E lá na prisão, José, ele começou a explicar os sonhos que as outras pessoas tinham.
Então, teve um copeiro que teve um sonho e aí ele começou a explicar esse sonho. Teve uma outra pessoa... Bom, mas pelo menos dessa vez não foi culpa dos irmãos dele. Aí já não foi. Foi e não foi, né? Foram consequências, né? Foi tipo tudo um plano. Depois de... E aí, José começou a explicar os sonhos lá na prisão. E o faraó, de lá do Egito, ele teve um sonho. E falaram para ele assim, tem um rapaz lá na prisão que ele está desvendando os sonhos e explicando os sonhos muito bem, e tudo certo. Aí, chama esse rapaz aqui. Aí o faraó chamou José para explicar o sonho dele. Qual será que foi o sonho do faraó? Olha lá. No sonho do faraó, existiam algumas vacas magras que representavam anos de fome. E tinham algumas vacas gordas que representavam também os anos de fartura. Esse faraó, ele sonhou com vacas magras e vacas gordas. Quantas vacas gordas e quantas vacas magras o faraó sonhou? Será que vocês conseguem contar aí na imagem? As magras são as que estão aparecendo na costela. Assim. Ele sonhou com essas vacas magras e vacas gordas. Ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E olha só o que aconteceu, pra gente terminar essa parte da história. Tô vendo já. Já encontrei uma. E aí, pessoal, o José falou assim pro faraó, olha, vou interpretar o seu sonho. Vão haver 7 anos de fartura, de muita fartura de alimentos, mas depois virão 7 anos de fome, em que nenhum alimento vai conseguir resistir à plantação. Então, o que José falou para ele? Nos anos de fartura, guarda os alimentos para que você tenha o que comer nos anos de fome. E foi isso que ele fez. A explicação era que no Egito iria ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. José disse também que nos anos de fartura... Por isso que são 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Exatamente. Aí, depois que aconteceu isso, o faraó... Eles tinham que guardar, né? Isso. E eles guardaram. Mas só o Egito que guardou. Porque as outras cidades, outros países não sabiam que isso ia acontecer. Só o Egito que guardou a comida. E o faraó ficou tão confiante em José que fez uma aliança com José. Tirou o anel do seu dedo e deu para José e colocou o José como uma autoridade do Egito. Então, José, que estava preso, se tornou uma autoridade no Egito. Ele governava muitas coisas no Egito. A história continua, mas nós vamos dar uma paradinha aqui. Aqui é o faraó entregando o anel para o José e confiando a José o Egito, né? Agora José era uma autoridade lá no Egito. Gostei do encontro. Nossa, ele foi diretamente da cadeia para uma autoridade, né? Deus sempre esteve com José, sempre. E José confiou também em Deus. Então, vamos fazer a nossa oração nesses últimos 30 segundos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A atividade de hoje é a seguinte. Vocês vão abrir o livro na página 29. Vocês vão encontrar o amigo de fé José do Egito. Tem um espaço aqui para vocês colarem a imagem do José do Egito. Nas últimas páginas do livro da catequese, tem as imagens dos amigos de fé. Vocês vão procurar a imagem do José do Egito, recortar e colar no local indicado da página 29 do seu livro. Hoje é dia de Todos os Santos e eu vou deixar na descrição desse vídeo uma indicação de vídeo para você ver e entender mais sobre esta data. Um grande beijo, até a próxima! Tchau!